Olá pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo da noite e vamos fazer a nossa oração para começarmos bem. Vamos nos conectar a Jesus, pensar em Deus, nos bons espíritos e pedir que eles nos iluminem, nos guiem nos estudos, nas reflexões de hoje. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre a mediunidade nos tempos de pandemia. Como é que está a nossa relação com a espiritualidade, com os nossos bons amigos durante esse tempo que as nossas atividades mediúnicas estão suspensas, né, na maioria das casas espíritas. Como é que a gente está fazendo como é que está esse nosso relacionamento mais direto com o plano espiritual? Então hoje nós vamos refletir sobre isso. Nossa Voz do Além está aqui nos acompanhando. Voz do Além. Olá, boa noite pessoal, bem-vindos. Então sintam-se à vontade, quem quiser mandar pergunta, quem quiser interagir, fique à vontade. Vamos lá, então a mediunidade nos tempos da pandemia. O primeiro item é mediunidade. Todo mundo sabe o que é mediunidade? Acreditamos que sim, mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem dois trechinhos que eu vou ler, que meu computador está aqui embaixo, que diz exatamente o que nós devemos entender por mediunidade. O primeiro trecho está no capítulo 26, Dar de graça o que de graça recebestes. Diz assim: a mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, é uma faculdade, é algo que a gente pode desenvolver ou não, mas se desenvolvida deve ser de uma forma consciente. Ele diz aqui, santamente, religiosamente. Os bons espíritos dizem que deve ser feita de uma forma muito respeitosa, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer mais cuidados, é a mediunidade de cura. Então daí já começa que existem vários tipos de mediunidade. A gente sabe disso, mediunidade de psicofonia, de psicografia, de cura, de clareaudiência, vários tipos. Mas o que interessa saber é que deve ser exercida com responsabilidade. E no Evangelho mesmo, no capítulo 21, não colocar a candeia debaixo do alqueire, 24, também tem um item que define a mediunidade. Fala que é inerente a uma condição orgânica, ou seja, inerente à condição do corpo físico, o nosso corpo físico humano. Então todo mundo tem. De que todos podem ser dotados, como a de ver, como a de falar, e não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Então, novamente, os espíritos falando que a gente pode fazer bom uso dela, nunca abusando. Deus otorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Então, dois itens no Evangelho que trazem uma definição, uma linha para a gente seguir sobre a mediunidade, como a gente deve agir com esse dom, com essa faculdade, dom não, faculdade que todos nós temos de lidar, de interagir com o plano espiritual. E o que são médiuns? Né? Já que existe a mediunidade, que é essa faculdade que todo mundo tem, existem os médiuns. Os médiuns são os intérpretes dos ensinos dos espíritos. Então são as pessoas que fazem o instrumento que faz essa intermediação entre o plano espiritual e o plano físico. Ou melhor, eles são instrumentos materiais pelos quais os espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada, porque tem por fim abrir-lhes os horizontes da vida eterna. Novamente chamando a atenção para esse ponto de que a mediunidade tem uma função muito importante na nossa vida. Então, de uma forma bem resumida, quem traz para a gente até Kardec, diz assim: ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. É inerente a todas as criaturas humanas, independente da condição moral. Então, tanto uma pessoa de conduta reta, quanto uma pessoa da pá virada, né, de uma conduta moral mais tida como ruim, pode desenvolver mediunidade. Não tem a ver com a condição moral.
e manifesta-se através de várias formas, dos sonhos, das intuições, das premonições, da psicografia, da psicofonia, de efeitos físicos, de inúmeras maneiras. Kardec elucida algumas, tanto no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho. Tem muita literatura interessante para a gente pesquisar sobre a mediunidade. Existem pessoas que são portadoras de recursos mais amplos, que têm uma mediunidade mais ostensiva, e outras já têm de uma forma mais restrita, mas todos têm. E para que serve, então, a mediunidade? Nós vamos nos socorrer no Evangelho mesmo segundo o Espiritismo. No capítulo 26, também tem uma definição da função da mediunidade. Os médiuns modernos, nós, médiuns nos dias de hoje, porque também os apóstolos eram médiuns, né, daquela época, então não é alguma coisa recente, a mediunidade sempre existiu. Receberam igualmente de Deus esse dom, essa faculdade de forma gratuita, que é o de ser intérpretes dos Espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e para levá-los à fé, e não para vender palavras que não são suas. As mensagens ditas pelos Espíritos não são dos médiuns, são dos Espíritos, nem ideias que não são nossas, nem pesquisas, nem qualquer outra espécie de trabalho que não seja, que é do Espírito, que não é do médium. Então, mais um ponto para a gente refletir sobre o que vem dos Espíritos, é dos Espíritos, não é nosso. Então daí a gente já pode tirar uma boa definição para que serve a mediunidade. Para os médiuns serem intérpretes dos Espíritos que trazem instruções para os homens, para mostrar o caminho do bem para os homens e para conduzir os homens à fé. Então são pontos que a gente precisa refletir, que essa comunicação, esse intercâmbio com o plano espiritual, com os bons espíritos, nos permitem refletir sobre isso e observar isso no nosso dia a dia. Mas então, se a gente já sabe o que é ser médium, já sabe o que é a mediunidade, que todo mundo tem, como que nós estamos lidando, nós, as pessoas que são médiums, estão lidando com a mediunidade durante o isolamento social? Já que os centros espíritas estão fechados, os tratamentos mediúnicos estão suspensos, as reuniões mediúnicas, as atividades mediúnicas, está tudo suspenso. Como é que a gente está fazendo com isso? Será que as pessoas estão fazendo sessão mediúnica em casa? Será que pode? Acho que não pode, né? Acho não, temos certeza. Não é recomendado que se faça em casa nenhum tipo de sessão mediúnica, porque precisa de todo um amparo espiritual, e a gente vai saber por que já já. Será que a gente está fazendo sem a permissão, sem a autorização correta? Porque quando existe uma atividade mediúnica de um médium recebendo a comunicação de um espírito, e um outro médium dialogando com esse espírito, existe a necessidade de estar pertinho. E hoje, nos tempos de pandemia, né, de coronavírus, a gente tem que manter esse distanciamento, não pode ficar tão perto. Então não é recomendado que se faça por questões de saúde e, como nós já sabemos, por questões de proteção espiritual. A gente não deve fazer nenhum tipo de atendimento mediúnico em casa. E será que a gente está fazendo então isso por videoaula? Né, os cursos que foram mantidos, né, que estão sendo feitos via internet, nas salas virtuais, será que está tendo atendimento mediúnico virtual? Também não é recomendado, porque a pessoa está na casa dela, o dialogador na casa dele. Não devemos praticar isso, nós devemos pensar, porque precisa de um cuidado, de uma estrutura. Então o médium que permite que isso aconteça tem que prestar atenção e tem que fazer um esforço para que não permita a comunicação dos espíritos em casa. E com essas atividades suspensas, para os médiuns que frequentam essas atividades, sempre tem uma preparação, né, anterior. Então, um dia antes, no mínimo 24 horas antes, é recomendado que não se coma carne animal para
facilitar o processo de digestão, para que o organismo esteja mais limpo, vamos assim dizer, para permitir essa manifestação que é física, que é orgânica, que depende das nossas forças, do nosso organismo. Será que a gente está lembrando de fazer oração no momento, né, que era reservado para a atividade mediúnica? E aquelas sensações que a gente tem antes, né, um dia antes, uma semana antes, 2 dias antes, as pessoas começam a sentir dor de cabeça, sentir falta de ar, sentir todas as sensações dos espíritos que se manifestam. Os medianeiros sentem de forma antecipada, porque já existe um entrelaçamento entre eles, né? Como é que fica isso? Será que a gente continua sentindo? Será que os espíritos eles deram um tempo? Como é que está ficando isso, né? Existem também os médiuns de transporte, né, que a gente costuma brincar. As pessoas que levam os espíritos encaminham os espíritos para atendimento fraterno. Como é que ficou isso, né? Diga, Voz do Além. Tem também uma questão que as casas espíritas, os centros espíritas, eles são prontos socorros espirituais. Então é um ambiente com asepsia, preparado, que tem toda uma equipe ali para amparar aquele espírito. Em casa, será que a gente consegue manter esse equilíbrio, esse ambiente necessário para receber os espíritos? E depois, será que a gente não traz para nossa casa coisas que não deveríamos? Né? A importância da gente ter cuidado com isso também, né? É, sempre. Não só agora, de uma forma redobrada, porque a gente não está com a regularidade das atividades mediúnicas. Falando nisso, Voz do Além, e os obsessores? Né? Os espíritos tidos como obsessores. Será que eles estão com jornada de trabalho reduzida? Será que eles estão em layoff? Né? Será que eles pararam, deram tempo? Será que eles entenderam a situação? Como é que ficou a situação dos espíritos obsessores? Aquelas ameaças todas, né? E aquelas mensagens também boas de ânimo, de esforço, de reconhecimento pelo trabalho da equipe mediúnica. Como é que ficou tudo isso? Né? A gente precisa refletir. A partir desse ponto, se nós encarnados não estamos praticando, não estamos participando dessas atividades fisicamente, como que ficou o socorro aos irmãos espirituais? Então, qual que é a importância do trabalho mediúnico para os desencarnados e para os encarnados? Os obsessores que vão receber tratamento, os espíritos sofredores que vão lá receber alívio, conforto. Como é que ficou? Será que está tudo parado no plano espiritual? É uma questão para a gente refletir. E nisso tem um trecho muito importante no Evangelho, no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, para a gente refletir de uma forma bem verdadeira. Diz assim: não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Então, será que essa missão tão importante, tão valorosa de cuidar de almas, de espíritos doentes, necessitados de amparo, de socorro, de carinho, de tudo, vai parar agora porque nós encarnados não podemos estar reunidos? Será que ficou tudo parado mesmo? Então essa função muito importante de cuidar dos espíritos é dos espíritos, não cabe a nós. Então possamos nós ficar tranquilos quanto à continuidade dos serviços, mas a gente precisa continuar fazendo a nossa parte. Então, para os espíritos desencarnados, é importante a participação numa atividade mediúnica, porque eles recebem, na maioria das vezes, um choque anímico. O que é isso? É um contato do perispírito, do espírito desencarnado com o perispírito do encarnado. Então existe esse entrelaçamento, essa comunicação de energias, e isso serve para o espírito, para que ele aos poucos receba entendimento, ele possa descobrir a sua condição no plano espiritual. E no livro A Gênese, Kardec tem
uma definição bem legal, depois vale a pena a gente estudar no capítulo 14, sobre essa parte de fluidos, sobre como é o choque anímico. Ele diz assim: são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então podemos afirmar que toda contribuição energética do médium em transe em favor do espírito comunicante representa um choque anímico à feição do choque produzido pela corrente elétrica, gerando reações no corpo que a recebe, no caso no corpo perispiritual do espírito desencarnado. Então isso tem efeitos benéficos para o espírito desencarnado. Lembra do caso do André Luiz, que a gente está fazendo estudo na quarta-feira, no livro Nosso Lar? Ele de pronto, logo ele percebeu que ele já fazia parte do mundo dos mortos, como ele mesmo diz, ele já fazia parte dos desencarnados. Então ele, por conta própria, por perceber a situação, ele conseguiu ter essa noção de que ele já estava desencarnado. Mas muitos espíritos têm essa dificuldade, não conseguem perceber que eles já desencarnaram, que eles já estão no plano espiritual. E o choque anímico serve para que eles percebam essa diferença de densidade, serve para que auxiliem na percepção de que eles já estão no mundo espiritual. E muitas vezes eles precisam dizer o que sentem, os espíritos desencarnados precisam, vamos dizer assim, desabafar. Então, a função, às vezes, do dialogador, do conversador, é emprestar os ouvidos para que o espírito receba essa energia e possa também tirar de dentro dele essa densidade toda, essa angústia toda que chega a ser material. E para os encarnados, então, já que a função de receber, de cuidar, de fazer o tratamento espiritual, o acolhimento dos espíritos é todo espiritual, nossa parte como encarnados é mínima, qual que é a importância então desse trabalho mediúnico? Existem muitas informações na literatura espírita, mas de uma forma resumida. A mediunidade, ela é neutra e não basta por si só. Diferente do amor, que por si só basta. A mediunidade não. Então o médium tem como primeira necessidade evangelizar-se. Ele precisa melhorar para que ele faça bom uso dessa mediunidade. Não é, portanto, frequentar um estudo mediúnico, uma atividade mediúnica, para conversar com espíritos, para doutrinar espíritos, mas sim é um processo de autoeducação. Então esse contato direto com o plano espiritual, com os espíritos desencarnados, permite que a gente fortaleça a nossa fé. Lembrem dos princípios que a gente tem lá das informações de Kardec? Sermos intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, mostrar o caminho do bem, porque através dos testemunhos dos espíritos, das histórias, dos relatos que eles fazem, a gente pode tirar exemplos de consequências de atos, o que fazer, o que não fazer, e conduzir-nos à fé. A fé de que, poxa, se a gente costuma dizer, todos os que participam de uma reunião mediúnica, de uma atividade mediúnica, ou são todos loucos, ou realmente existe esse intercâmbio com o plano espiritual. Então, que prova maior para a gente exercitar a nossa fé do que uma atividade mediúnica? E André Luiz, nos livros Missionários da Luz, ele diz assim: é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer a qualidade de nosso trabalho e ajuizar nossa direção. Então existem ondas do plano espiritual emite, que os espíritos desencarnados emitem, e a gente assimila isso ou não. Então precisamos atentarmos para qualidade, para que tipo de onda que a gente está sintonizando. E no livro dos Domínios da Mediunidade, ele fala assim: cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações, e conforme os raios que arremessamos, erguer-se-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam.
Então, se a função da mediunidade é para a gente evoluir e depende do nosso pensamento, da nossa conduta, da nossa moral, o que nós estamos fazendo? Com quem nós estamos sintonizando? Que tipo de raio, que tipo de emissão que a gente está lançando no universo? A gente precisa pensar. Então, esse desenvolvimento da faculdade mediúnica não tem uma relação direta com a moralidade do médium. Qualquer um é médium, qualquer um pode ter mediunidade desenvolvida ou não, independente da moral. A diferença é isso, o desenvolvimento da nossa moral, a nossa educação moral, a nossa elevação moral para definir qual tipo de espíritos, de sintonia, de vibração que nós estaremos. Depende do médium desenvolver-se moralmente para angariar bons amigos no plano espiritual e ter sempre a assistência dos bons espíritos. Porque nós sabemos, assim como existem pessoas boas e pessoas más, existem espíritos bons e espíritos ruins. E se a gente não vigiar, se a gente não mantiver o padrão vibratório elevado, estaremos no padrão vibratório dos maus espíritos. Como assim? Com os nossos vícios. E nas atividades mediúnicas, a gente consegue perceber bem isso. Orgulho. Por exemplo, as mensagens que são obtidas nas reuniões mediúnicas, as mensagens que circulam pela internet agora, né, nesses tempos de crise, as mensagens de bom ânimo, as mensagens de que as previsões estão se cumprindo. E as mensagens vêm com a assinatura do médium lá no final, médium tal, pelo espírito tal. Será que essa assinaturazinha no final da mensagem não é uma questão de vaidade, uma questão de orgulho? Porque as mensagens que vêm do plano espiritual, elas são para todos, são para a instrução dos homens, são para a condução dos homens ao caminho do bem. Então, independente, não precisa saber de quem foi, basta saber o conteúdo. Se ela é uma mensagem boa, se ela tem princípios, se não está dizendo nada na contramão da doutrina espírita. Então nós temos que refletir se esse nosso engajamento numa atividade mediúnica não é para exaltar o nosso orgulho, a nossa vaidade. E essas mensagens que vêm, que a gente recebe, elas têm um objetivo. E essas mensagens foram ditas com o objetivo principal de elevação moral, de bom ânimo. Mas para quem? Primeiramente para quem recebeu, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. A gente está repassando, a gente está assinando mensagem, mas e o que a gente está fazendo com o conteúdo dessa mensagem? O que essa mensagem está transformando, está acumulando de bom em nós? E inveja? Será que tem isso nos trabalhos, nas reuniões mediúnicas, né? Como é? Ai, que espírito, só espírito ruim, só espírito pesado, só espírito mau, bravo, que se manifesta com um tal médium. O outro só recebe espírito de luz, o outro só recebe espírito bonzinho, o outro só recebe espírito antigo, o outro só recebe... Faz diferença? Cada um está numa atividade mediúnica para se melhorar. A principal função, o principal objetivo de uma atividade mediúnica, da mediunidade, é a evolução de cada um, para conduzir-nos ao bem. E não é para comparação, para aguçar o ego das pessoas, incentivar a inveja, de maneira nenhuma. E as pessoas que usam para manipular, né, outras pessoas, porque o espírito disse isso para você fazer assim, o espírito disse aquilo, o espírito disse outra coisa. E a gente deve refletir, os espíritos bons que se manifestam trazem mensagens que são úteis para todos, não especificamente para uma pessoa. Sempre as mensagens são boas para todo mundo. A gente precisa refletir muito sobre o que nós estamos fazendo nessas atividades mediúnicas para todos nós. E voltando para esse assunto da utilidade para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, essa semana eu estava conversando com uma colega que deu vamos dizer assim, um testemunho, uma fala muito bonitinha, que ela falou que ela lembrou, ela está passando por uma situação com a mãe que está doente, ela lembrou
da metodologia de conversa com os espíritos desencarnados, que tem que ter atenção, que tem que ter carinho, que precisa deixar ele falar para tentar entender o que ele está sentindo, para conduzir o espírito para uma linha de raciocínio que ele desperte. E ela usou isso com a mãe e foi muito bom, que ela conseguiu manter um relacionamento harmonioso com a mãe que está doente. Foi bem bacana. Então, são nessas pequenas coisinhas, nesses pequenos detalhes que a gente pode perceber que a mediunidade é para o nosso aprimoramento moral e não para usar com os outros e muito menos para doutrinar espíritos. Então essa educação dos sentidos, dos nossos sentimentos, de ter os ouvidos, o coração aberto, atento, dar mais atenção às nossas intuições, se elas são boas, se elas são ruins, para a gente poder usar no nosso dia a dia. E isso é prática de caridade, saber ouvir os espíritos, saber como conduzir uma conversa com os espíritos, não de forma grosseira, de forma bruta. Então tudo isso deve ser bem refletido em nós, no nosso coração, sobre o que realmente é a mediunidade. E para finalizar, trouxe uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi dita por Erasto, que está lá no capítulo 21, que diz assim: assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus, os médiuns, deve provar o que é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora das suas obras. Pensemos nisso então, de como estão sendo as nossas obras, dessa mediunidade, dessa faculdade que nós temos, o que está brotando de nós, quais são os frutos que nós estamos dando através da mediunidade. Então fiquemos com Deus, fiquemos em paz, possamos estar de volta no nosso estudo da quarta-feira, às 20 horas. Lembrando que terça-feira tem live também, que a gente vai falar um pouquinho, o Pedro, nosso colega, vai falar um pouquinho sobre o uso da internet, né, nesses tempos de pandemia, às 19h30 na terça-feira. Então um beijo para vocês, boa noite, fiquemos em paz, fiquemos com Deus e até a próxima semana.